Bom dia, pessoal. Eu vou iniciar aqui a nossa aula de finanças aplicadas ao agro. Como a gente já fez as atividades do tema 1, o pessoal que fez eu corrigir, o pessoal fez certinho e tudo mais, eu vi que leram a apostila. Não é um assunto tão complicado. O tema 2, para quem viu, ele é bem focado na parte dos custos de produção do agronegócio. Então eu vou focar mais nisso, né? Nessa parte de custo. Eu pensei que ia dar para a gente utilizar o Excel aqui, mas nesse programa ele não permite. Mas tem um vídeo que eu vou deixar depois para a turma que ensina como fazer uma tabela de custos e tudo mais no Excel para você fazer o acompanhamento da sua operação na fazenda e tudo mais. Vamos lá, os objetivos do tema, né? Os nossos objetivos com esse tema aqui, principalmente é fazer um apanhado, né, das ferramentas que são utilizadas para administrar uma fazenda, como está dito aqui, ser utilizados na etapa de dentro da porteira, né? Sobre os custos de produções, das ferramentas e tudo mais, dos insumos. Eu vou estar apresentando também alguns exemplos aqui. A gente vai aplicar os métodos de apuração dos custos de produção. A gente vai ter uma parte que seria essa, que a gente iria usar o Excel, que seria para traçar algumas estratégias, né, utilizando os conhecimentos repassados pela apostila, para a gente estar podendo fazer ali o uso do VPL e tudo mais na tabela do Excel. Mas eu vou passar um videozinho para vocês, que é até do próprio Senac, eles mostram uma forma muito simples para estar utilizando isso aí. Mas o que eu acredito que vai cair na prova seja mais a parte dos custeios, né? Do foco nos custeios da produção. A gente vai ter também entender os mecanismos de avaliação, tudo mais, referências, e a gente vai também usar os resultados para fazer um levantamento, né, do que das estratégias que nós poderíamos usar com os resultados dos custos que são nos apresentados, né, quando a gente faz ali a apuração deles. Eu gostei muito que a apostila ela apresentou como é feita mesmo o custo na contabilidade social mesmo, como é que a lei nos diz para usarmos as tabelas e apresentarmos, né, os nossos custos de operação. Porém, ela dá uma opção simplificada para que o gestor, o técnico agrícola, utilize essas informações de uma forma mais ágil, não com uma forma tão burocrática quanto é o que tem que ser apresentado nos balanços os balanços gerais, né, de pagamento e tudo mais, que preciso ser apresentado na contabilidade. Vamos lá, o custo de produção. O que é o custo de produção? Ela é uma expressão monetária do consumo ou desgaste de fatores necessários à produção de um bem ou serviço. O que seria dizer isso na prática, né? É tudo aquilo que a gente precisa dispendiar ou que gera algum desgaste, por exemplo, no seu maquinário, ou como a gente vai ver mais na frente, a depreciação, e que a gente precise utilizar esses recursos para podermos produzir algo que seria o bem ou um serviço, né? O que é um bem em economia? Um bem é tudo aquilo que nós podemos utilizar, que nós podemos usar para satisfazer alguma necessidade. No caso do agronegócio, o que seria o bem almejado em uma produção? Se a pessoa é pecuarista, o que ele vai almejar no fim do ciclo produtivo dele seria, no caso, o corte da carne, seria o leite, seria os derivados que poderiam ser utilizados ali, né, nessa produção pecuarista dele, de leite e tudo mais. No caso da soja, o produto final seria os grãos que seriam produzidos por hectare, ele faria esse levantamento. E no caso, o custo seria tudo antes disso, né? Que seria para utilizar para podermos chegar ao bem final. No caso, o custo de produção, nos é informado
que é a principal ferramenta de gestão financeira do empreendimento. Que por conta disso, de uma planilha de custos, você vai ter uma noção ali do que você do quanto você está gastando para produzir o que você precisa, né? E controlando os custos, você também vai poder controlar a sua produção, dessa forma almejando uma produtividade, uma lucratividade muito maior. Quanto mais, porque, no caso, um exemplo, porque nós podemos utilizar mão de obra, que seria um custo para produzir. Vamos utilizar um exemplo ali da soja, né? No caso, nós precisamos de, por exemplo, para produzir em 1 hectare, nós precisamos ali vamos por 100 hectares, precisamos de um equipamento. Será que nós acrescentamos 2 equipamentos ali de colheita, a gente vai aumentar a nossa produtividade, ou a gente só vai ter um aumento do nosso custo? Ou então numa fazenda pecuarista leiteira, se nós conseguimos produzir tantos litros de leite com 2 funcionários, se eu aumentar esse funcionário, essa produtividade vai acarretar em melhora, ou nós podemos gastar mais com maquinário, com algumas outras formas para aumentar a nossa produção, sem que aumentemos o nosso custo de maneira exponencial, né? De uma maneira que atrapalhe para quando nós formos fechar nossa conta, abater na produção e não tirarmos ali o excedente, né? O nosso lucro. Aqui é informado. Custo de produção é a principal ferramenta de gestão financeira, e a planilha de custos deve disponibilizar informações rápidas e buscar a máxima aproximação com a realidade do livro do caixa. Porque existe na contabilidade social mesmo, a contabilidade burocrática que nós usamos para apresentar no livro do caixa e tudo mais, são utilizados valores muitas vezes diferentes, não os valores finais, ou às vezes os valores iniciais, intermediários, às vezes não é acrescentado os descontos de compra, às vezes não são acrescentados os valores realmente finais ali do que nós estamos utilizando, né? Com uma planilha de custo montada ali pelo próprio gestor, o técnico agrícola, ele pode estar fazendo o lançamento do custeio de forma ou aproximada ou ali de maneira projetada, que seria ali o mais ou menos ainda, para ele já poder fazer uma projeção daquilo que será os seus gastos, né? Do que ele vai, ou do que ele pode, ou do que ele irá gastar na produção dele. Então, quando você faz algo um pouco menos burocrático e informal, nós podemos tirar essas outras conclusões mais rápidas, né? Por exemplo, se nós podemos ali fazer ali uma conta rápida sobre qual quantidade de calcário ou adubo nós vamos utilizar na fazenda, porém existe dois fornecedores diferentes, com preços diferentes e de qualidade diferente. Nós podemos lançar rapidamente ali no nossa planilha para fazermos um orçamento, né, por exemplo, e ver qual é o que vai poder se encaixar melhor na nossa realidade de custeio, para a gente continuar com a produção. E continuando aqui no slide, uma das principais fontes para tomar decisões de gestores de empreendimento de algum negócio, que é isso que eu falei, né? Quanto melhor você gasta o seu dinheiro, melhor você controla a sua produção, né? Quando você sabe ali o que gastar, no que comprar, que seria o principal para a produção, fica muito melhor para a tomada de decisão também, e você ter esses valores. O custo é diferente de orçamento. O custo é sim diferente do orçamento, porém ele nos auxilia, né? Ele está lá para nos auxiliar, e também para nos ajudar na tomada de decisão por conta da precificação, né? O valor que a gente vai poder utilizar ali para aplicarmos ali na nossa produção.
A agropecuária é diferente do setor industrial por conta da sobrecarga de despesa. A contabilidade social ela utiliza como base ali o setor industrial para montar o balanço patrimonial da empresa, o seu livro caixa e tudo mais, né? Só que na agropecuária, na agricultura, é diferente a maneira dos custeios, porque os valores não são tão exorbitantes igual ao setor industrial, muitas vezes, né? Muitas vezes são valores menores e quantidade de produtos utilizados, do manejo utilizado, de insumos, também é menor do que o da indústria. Então, no setor industrial, uma sobrecarga dessas despesas que para a gente não faria sentido ser colocado, né? E a apostila ela demonstra uma opção para a gente utilizar ali, valores intermediários para a gente poder levar o custo de produção a até 3 resultados, que seria o custo operacional efetivo, o custo operacional total e o custo total da produção. O que é o custo operacional efetivo? É um custo com base nas despesas desembolsadas. Qual é a conta que é feita então? Galera, desconsiderar aí que depois de despesas foi comido aqui um Szinho aqui. E nesse início aqui eu não posso editar. Mas vamos lá. Seriam as despesas de custeio. O custeio, no caso ali, vai ser a mão de obra, vai ser o insumo, vai ser o grão utilizado, vai ser, no caso da pecuária, a pastagem, né, as terras utilizadas, na agricultura também. E tudo isso a gente vai dividir pelo total que foi produzido, né? Aí gerando esse resultado que seria o custo operacional efetivo. Com esse resultado, a gente pode também acrescentar ali o custo operacional total. A soma das despesas desembolsadas, os diversos tipos de depreciações, investimentos fixos e semifixos, podendo incluir também a mão de obra proprietária. Aqui no custo operacional total, nós vamos ter, além das despesas de custeio, nós vamos acrescentar as depreciações. O que seriam as depreciações? Seriam tudo aquilo, por exemplo, o maquinário, né? Tudo aquilo que a gente utiliza de bem durável, ele vai se degradando ao longo do tempo. Ele não vai nos gerando despesas, né? Eles têm prazo para serem utilizados, né? No caso, eles não são produtos de validade indefinida. Então, o maquinário, ao longo dos anos, geralmente essa conta é feita, na maioria ali, por estimativas, né? Existe, por exemplo, no veículo, a tabela FIP utiliza ali uma depreciação nos primeiros 2 anos ali de 10% e 15%. Dali em diante, depois do 3º ano, eles vão diminuindo para 5% por ano, o valor do veículo. No caso dos maquinários pesados, se eu não me engano, é um pouco menos. Eles depreciam de maneira mais lenta, né? Mas esse cálculo é feito anualmente, né? Por exemplo, pegamos o valor daquele bem que vai sofrer depreciação, o maquinário pesado, nós acrescentamos ali uma depreciação de, por exemplo, 10% ao ano, fazemos ali a estimativa anual e diminuímos, na verdade aqui nesse caso nós acrescentamos como um valor de custeio, né? Como um valor que seria o custo para o proprietário ter aquele maquinário. O custo é o pedágio que ele paga por ter aquele maquinário ali, que todo ano ele vai se depreciando. Tudo isso dividido pelo total da produção. O custo total. No caso, nós pegamos esse custo operacional total e a gente pega ali a remuneração de todos os capitais envolvidos na remuneração, inclusive ali no caso o que foi gasto na terra, né, o custo da terra. Nós somamos isso, nós teremos ali dividido pelo total da produção, nós teremos o custo total que foi dispendiado na produção naquele ano ali do produtor. O que seria, nós temos ali quatro viés de custo, né, que seriam os custos fixos, os custos variáveis
os custos diretos e os custos indiretos. O que é o custo fixo? São as despesas necessárias para a produção de um bem ou serviço que, a princípio, não deveriam variar em relação ao volume desse bem ou serviço. Por exemplo, aqui eu trouxe uma tabelinha de custo fixo de uma propriedade fictícia, né? Teríamos ali a manutenção familiar, que seria mais ou menos ali 1.400 por mês, gerando um total de 16.800 por ano. Teríamos ali uma taxa de impostos, a mão de obra, que isso aí não seria, esses custos eles não variariam, né, com um espaço pequeno de tempo, né, durante um ano. Esses seriam os custos que não dariam sustos no produtor. Os variáveis, né, são as despesas necessárias para a produção de um bem ou serviço que variam em relação ao volume desse bem ou serviço, ou seja, as despesas necessárias para concluir um ciclo produtivo do objeto de produção. Por exemplo, coloquei aqui os custeios de uma produção agrícola, seriam ali os insumos, a operação, os operacionais, né, os funcionários para a safra, e teríamos ali no pós-colheita ali uma consultoria, uma assistência técnica, poderia ser gastado com transporte, comercialização, armazenagem, os impostos, e o financeiro seria os seguros e os juros ali dos financiamentos. Custos diretos e indiretos são aqueles facilmente identificados na produção de um bem ou serviço. Por exemplo, as despesas de adubo para determinado plantio ou a quantidade de ração concentrada utilizada na engorda de um lote de animais. Isso aí seria um custo facilmente identificado pelo produtor e que, sem esse custo, ele não tem produção. São custos principais, né? São custos que ele deve ter em mente quando pensa em uma produção agrícola. Os indiretos são os que participam parcialmente na produção de um bem ou serviço. Por exemplo, a energia elétrica que é utilizada no sistema de produção também é usada na sede da propriedade ou nas residências de funcionários, que participam parte do tempo na agricultura e parte do tempo na pecuária da mesma propriedade. Seria que são aqueles custos que rodeiam a produção, né? São custos que não seriam colocados diretamente, que não seriam lembrados facilmente ali pelo produtor, mas que sem eles também não haveria produção, né? Não seria possível continuar produzindo. Os componentes são os quatro aí que nós utilizamos para fazermos os nossos custos, né? Para lançarmos os nossos custos. E aqui no caso a apostila nos apresenta os 3 mecanismos da administração financeira, né? Da contabilidade oficial, que seria ali aquela burocrática que nós apresentaríamos para imposto, de renda e tudo mais. Teríamos ali o nosso livro caixa e o custo de produção. A contabilidade oficial terá que seguir a legislação tributária. O livro caixa deverá transcrever diariamente a realidade financeira do empreendimento, recebimentos, pagamentos, contas a pagar e receber, saldo de caixa e o bancos, e representar a realidade financeira da operacionalidade do sistema de produção. O custo de produção terá de seguir a principal ferramenta de gestão financeira do empreendimento, simples e objetivo, devendo disponibilizar informações rápidas e buscar a máxima aproximação com a realidade do livro caixa. Esse custo de produção seria, no caso, uma planilhazinha no Excel que montaríamos aqui, que a gente apresentaria quais são os custos da nossa produção e nós faríamos essa movimentação sempre que necessário, né? Sempre mensalmente ou semanalmente, de como está indo a nossa produção, né? De como está indo os gastos para não superarmos, termos um gasto superior à nossa produção. Fazemos esse controle, né? As depreciações, como eu apresentei lá atrás, né? O que seria depreciações. Na contabilidade de custos, a depreciação deve representar
determinado valor a ser inserido na planilha de custo de produção com a finalidade de, ao longo de certo tempo, realizar a amortização dos capitais investidos na aquisição ou obtenção desse bem. Como eu expliquei, é acrescentado a um bem, no caso, algum maquinário. Geralmente a depreciação é feita ali naquele maquinário, no caso da propriedade também é feita o cálculo de depreciação. E nós vamos acrescentando, nós estipulamos um valor a ser inserido para nós fazermos essa amortização mensal do valor da depreciação daquele bem. O cálculo de depreciação de acordo com as normas da contabilidade, que é o valor daquele veículo, um valor residual dividido pelo tempo de vida útil daquele bem. Aquele valor vai ser o depreciado, né? Ali no caso, por exemplo, eles usaram um exemplo ali, que no caso foi comprado por um valor de R$10, temos diminuído pelo valor de residual, que seria um de 9, dividido por 9 anos, que seria ali a projeção da vida útil daquele bem. Aí no caso seria depreciado por ano R$1 do valor do veículo, que no caso ali é 10% mais ou menos, né? A proposta simplificada, a soma dos valores imobilizados em investimentos fixos e semifixos, que seria o bem, né? Seria o maquinário, seria o veículo, seria a propriedade. No caso, esse percentual arbitrado seria um percentual escolhido pelo contador, pelo administrador, mais ou menos. No caso aqui é utilizado o valor de 10% ao ano. Fazemos esse cálculo, que você pode fazer, deixar ali na planilha, e você já tem ali mais ou menos o valor de depreciação anual daquele seu bem, né, projetado. Outro principal custeador, né, o que mais influencia na nossa tabela de custos seria ali os insumos, né? Então a gente precisa falar sobre eles também, de como é que eles são inseridos na nossa planilha. Os insumos utilizados durante o ciclo produtivo. Seja qual for a atividade do agronegócio, a planilha do custo de produção deverá conter os diversos insumos utilizados durante o ciclo produtivo. Para tanto, precisará ser desenvolvida uma metodologia para cumprir essa trabalhosa rotina, e que tipo de insumo, as quantidades e o preço de aquisição terão de ser cuidadosamente anotados. Por exemplo, o que seria ali? Poderíamos enquadrar nos insumos, seria a mão de obra, a pastagem da pecuária, né? O concentrado, sal mineral. Nós colocaríamos ali a quantidade, o valor unitário, e nós teríamos esse valor total, né, dos nossos insumos utilizados naquela produção. Aí, igual a planilha falou, tem que ser algo para a gente, no caso do técnico agrícola, fazer essa administração dessa propriedade. Esses insumos, eles devem ser apurados de uma forma simples, né, baseado ali, lógico, com os valores reais utilizados na produção, porém de forma firme, para a gente poder visualizar bem qual é o valor que será gasto na produção do bem, para a gente fazer esse controle. No caso aqui encerra a minha apresentação nos slides. Eu iria apresentar para vocês agora sobre uma forma do Excel para a gente montar uma tabelinha, né? Porém, nesse programa aqui não será possível a gente utilizar. Como eu falei, no final da aula eu vou disponibilizar o videozinho, um link para vocês lá no site. E lá tem bem explicadinho também como é que faz para a gente montar ali uma tabelinha, né? Vou mostrar aqui mais ou menos para vocês como seria utilizado, né?
Vocês estão me vendo aí direitinho? Estão me escutando, né? Tá tudo ok, né? Sim, professor. Tudo ok. Então tá. Estão conseguindo ver a minha tabela aí, o PDF? No caso, eu queria fazer com vocês, apresentar, fazer o cálculo do custo no Excel, né? Para a gente poder ter uma visualização, né? Mas a nossa apostila ela é muito completa, ela apresenta todos esses dados também. Por exemplo, né, a apostila nos apresenta ali dois mecanismos para nós podermos fazer a avaliação, né, que seria ali a taxa ali de interna de retorno e o valor presente líquido, né, que eles seriam utilizados para o técnico agrícola ali, o administrador utilizar esse mecanismo para poder fazer a avaliação da sua produção, né? No caso, a apostila apresenta aqui que o TI e o VPL são mecanismos que trabalham com a noção do valor do dinheiro no tempo. O objetivo ao trabalhar com eles é avaliar o fluxo de caixa de um projeto, confrontando o investimento inicial com os resultados líquidos obtidos periodicamente. Esses avaliadores também serão usados para analisar os resultados alcançados em empreendimentos que tenham determinado seu ciclo. A forma financeira é baseada no princípio da apuração do valor presente. Para tanto, tem como referência a taxa de juros considerada pelo avaliador como justa para a realização da análise. Por exemplo, a taxa interna de retorno, o que ela é utilizada? É feita a soma do investimento inicial com as receitas sobre um horizonte de tempo que seria, no caso, a taxa referencial, né? A taxa interna de retorno. Para nós ali gerarmos o resultado. Para aplicar esse mecanismo aí no fluxo de caixa, é realizar a soma dos investimentos inicial, que será um valor negativo, porque é uma saída, né? Nós estamos ali utilizando esse investimento, estamos gastando esse valor com as receitas líquidas anuais projetadas para um determinado tempo, considerando o valor presente a certa taxa de juros. O resultado disso deve ser zero. Essa taxa ela informa a máxima taxa de juros que certo projeto suportaria para o custo financeiro do capital que foi utilizado nele, né? No caso, você vai fazer um investimento e você quer saber ali quanto de juros que a sua produção vai conseguir bancar naquele período, você utiliza esse instrumento, né, de avaliação para verificar se vale a pena ou não utilizar, fazer esse financiamento, né? O valor presente líquido. Aqui, ó, a gente poderia utilizar no Excel para demonstrar, né? Mostrando aqui parece ser algo meio complicado, né? Mas é muito simples fazer isso no Excel. Daria para a gente ter uma visualização bacana de como utilizar esses instrumentos, né? O valor presente líquido indica se o projeto vai ter resultado positivo ou negativo em determinado horizonte de tempo, né, para os capitais nele investidos. Assim, se comparar os VPLs de diferentes projetos, pode-se compreender também qual deles vai proporcionar um lucro maior. A fórmula do VPL é a soma do investimento inicial, negativo, com todas as receitas líquidas anuais projetadas, trazidas para o momento da análise pela forma do valor presente a determinada taxa de juros. No caso seria isso, a soma, né,
seria igual ao fluxo de caixa, no caso, o investimento inicial negativo junto com a soma de todas as receitas líquidas e com um horizonte de tempo ali, que somando ali mais a taxa de juros determinada, colocamos ali um horizonte de tempo, a gente vai determinar se a soma, o resultado dessa fórmula vale a pena ser utilizado ali esse investimento inicial, né? Se esse investimento ele suporta aquela produção. Vamos lá, né? Aqui a apostila nos mostra um fluxo de caixa, né, da fazenda fictícia Rio Novo, seria de leite. Ali ele tem as receitas e despesas projetadas ao longo de 7 anos. Temos ali as entradas ali, que seria o primeiro aporte de capital da empresa, né, para o início de produção no primeiro ano, e os investimentos utilizados naquela empresa, né, no caso na fazenda. Aqui demonstra a sua lucratividade ao longo do período de 7 anos. Como os valores são fictícios aqui, os valores são os mesmos, e demonstra ali se o valor do aporte de capital ele foi um valor correto para aquele investimento, né? Se valeu a pena ter feito esse aporte. Aqui no Excel é demonstrado, né, como fazer isso aí na função, de uma forma bem simples. E nós teríamos aqui o resultado da nossa taxa interna de retorno, né, que anualmente nós tivemos, sobre o valor investido no primeiro ano, tivemos no horizonte de 6 anos, em média, um retorno de 15% sobre o valor investido, né. Seria muito importante a gente vocês derem uma lidazinha. Eu vou fazer uma atividade bem simples sobre esse capítulo e eu vou deixar para vocês esse videozinho que demonstra como utilizar, né? Lembrando que o que poderá cair mais na prova será os custos, né? O que seria como fazer o cálculo desse custo na propriedade. Esses outros restantes eu acredito que vai cair mais sobre os conceitos das fórmulas, né, para que elas são utilizadas, não sendo feito ali esse cálculo da taxa interna de retorno ou do valor presente líquido. Eu vou dar uma abrida aqui no microfone de vocês e caso alguém, pra gente bater um papo, né, caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse tema ou os temas. Eu tenho todas as dúvidas, professor. Pessoal, se vocês quiserem abrir o áudio aí para conversar comigo, já pode. Pode todo mundo abrir o áudio e a gente bate um papo. Eu particularmente, professor. Deixa eu só aumentar aqui para me escutar vocês. Bom dia, professor. Bom dia. Oi, Janaína. Eu tenho todas as dúvidas. Todas as dúvidas? Todas, professor. Eu sou péssima de cálculo. Não, mas não se preocupa que em finanças aplicadas são feitos só os cálculos mais básicos, né? Nós vamos utilizar ali na contabilidade. Parece ser algo muito difícil, mas não é não. O que a gente vai utilizar provavelmente nessa prova agora vai ser ali os cálculos ali de juros simples e compostos, para termos uma noção ali de contabilidade básica, né? E nessa aqui o cálculo do custeio, que seria o somatório de todas as despesas da produção. Seria basicamente isso, os cálculos que a gente vai ver. Mas pode me falar aí. Só. Você conseguiu dar uma lida na apostila?
Professor, eu tô com tanta coisa para ler ultimamente, eu não sei nem o que eu leio primeiro. Pois é, dá uma lidinha na apostila que você vai ver que não é tão complicado. No caso ali, eu passei as atividades, você conseguiu fazer a atividade? Porque eu posso, Consegui, professor, bem se ninguém. vocês quiserem, eu posso fazer um videozinho fazendo a resolução daqueles cálculozinhos lá que foi passado na atividade. Fazer um passo a passozinho e tudo mais. Pode ser, professor, então. Sim, por favor, professor, faça isso, faça essa caridade para nós. Beleza. Tem mais alguém, pessoal? Esse vídeo Essa é bem já vai só uma observação. Oi. Posso fazer uma observação? Pode sim. Porque, deixa eu lhe falar, já teve uma disciplina que a gente teve essa parte de juros sim, juros compostos. Eu não sei o que a turma pensa, se era para colocar um outro assunto. Acho que a parte de contabilidade básica seria mais prático e a parte do custeio é mais a nossa realidade, né? Eu acredito que Sim. focar um pouco mais nisso, porque juros sim, compostos a gente já viu em outra disciplina, já está ficando meio repetitivo isso, né? Porque é o cálculo mais básico que tem, né, para fazermos ali a contabilidade de qualquer coisa, é o juros simples em composto, né? Ele sempre apresenta. Mas o cálculo, assim, porque na questão do custeio, dos custos de produção, para você montar ali um livro caixa ou uma planilha de custeio é muito simples, né? A gente só vai acrescentar, vou até mostrar aqui no slide. Conseguindo visualizar o slide aí? O que seria apresentado na nossa prova, por exemplo? Seria mais ou menos isso aqui, para a gente fazer a somatória Tá dos tudo custos de... mudo. Quem tá me escutando? Oi, tá me escutando? Tô. Tá me escutando? Caiu a internet. Não, mas porque eu já tô no bate-papo com eles. Aí ela tava me fazendo a pergunta, eu tava respondendo. Já passou os slides? Já, Tudo? Ainda tá gravando? tá. Não, pode tirar a gravação, não Posso? precisa mais não. Pode parar.